pessoal, tudo bem com vocês? Há quanto tempo? Eu já estava com saudade. Bem, hoje eu vou começar a resolver o nosso PET 2. Espero que vocês gostem. O tema de hoje da nossa aula vai ser Raças e seus efeitos sobre a desigualdade social e discriminação racial no Brasil. Um debate sobre raça e mobilidade social. Esse vai ser um tema super da hora, espero que vocês curtam a nossa aula, belezinha? Então vamos lá. Para começar, eu queria pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais. Não se esqueçam que agora a gente tem podcasts no SoundCloud, a gente também tem muito conteúdo bacana no nosso YouTube e o principal, acesse a nossa plataforma, porque lá a gente vai ter uma série de coisas feitas exclusivamente para vocês. Aproveitem! Outro projeto da hora que a gente está aí empreendendo e colocando para vocês para realmente contribuir na hora de fazer o Enem é o Redação Online. O Redação Online é uma série de lives que a gente faz pelo nosso canal do YouTube, onde eu e outros professores, coordenados pela professora Daiane, a gente vai debater alguns temas e passar algumas técnicas para melhorar a escrita de vocês para a redação do Enem. Vem tirar nota 1000 com a gente. Agora, pessoal, roda a vinheta, por favor. Bem, pessoal, vamos começar então. Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir sobre o evolucionismo social. Evolucionismo social. A palavra evolucionismo já não é estranha para vocês, correto? Ela vem lá da biologia, e é isso que a gente vai perceber. Mas como assim um evolucionismo social, Genival? O que você está falando? Que história é essa? Bem, o evolucionismo social, ele vai ser uma corrente dentro da sociologia, e ela vai ser fundamental para a gente pensar a sociedade atual. A primeira coisa que essa corrente vai colocar é que a sociedade humana ela vai passar por graus de evolução. Mas como que isso acontece? Isso daí vai ser uma herança lá da biologia, lá do darwinismo, vocês sabem, lá da biologia, a ideia de que os mais fortes se adaptam, né? Os mais adaptáveis são aqueles que sobrevivem, que dão continuidade à espécie. É essa ideia que é trazida aqui para as ciências sociais, que é colocada para analisar as sociedades humanas. E aí a gente vai perceber alguns equívocos nessa teoria. Essa teoria, chamada como darwinismo social, ela coloca que os diferentes grupos, as diferentes sociedades, elas passam por graus de amadurecimento até chegar no estado ideal. E aí, a partir disso, o que acontece? A gente vai perceber que essa evolução ela é baseada principalmente na ideia de raça. E aí, como que isso acontece? As pessoas são divididas em 3 raças, que são chamadas de raças puras. Quais são elas? A branca, a negra e a amarela. E aí, o que vai acontecer? Essas raças, elas são relacionadas à forma como as pessoas agem e à inteligência que essas pessoas possuem. Estranho isso, não é? Mas calma, vamos contextualizar isso daqui. Essas teorias elas foram empreendidas lá no momento em que o darwinismo estava ganhando força. Então tem um contexto disso daí. As ciências biológicas elas eram um modelo de ciência a ser seguido. E aí esses teóricos tentaram pegar essa teoria e adaptar ela para a realidade social. Mas qual que foi o desdobramento disso? O desdobramento disso vai ser o seguinte, a gente vai ter o chamado etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? O evolucionismo social vai colocar que existem raças que são melhores umas que as outras. E os critérios utilizados para definir o que é melhor e o que é pior são baseados, por exemplo, na cor da pele e também nos instrumentos bélicos utilizados. Então era o uso da tecnologia e a cor da pele que falava que uma raça era melhor do que a outra. Lembrando que, no caso das ciências sociais, esse conceito de raça ele é inexistente. Esse conceito de raça ele não existe. E aí, qual que é o ponto mais importante? Ele não vai existir porque só existe uma espécie humana. E essa espécie humana, ela vai diferir em função da sua cultura. Então, quando a gente está falando do etnocentrismo, voltando aqui para o nosso slide, o que eu quero trazer para vocês? O etnocentrismo é quando eu considero a minha cultura melhor do que a do outro. E aí eu utilizo desse amor que eu tenho à minha cultura para falar mal do outro, para ser preconceituoso com o outro. E então, esse evolucionismo social, ele era impregnado por esse etnocentrismo. Mas e aí? Como é que isso foi se desdobrar e como que a gente usa isso hoje em dia? Afinal de contas, por que isso aconteceu? Como é que as pessoas deixaram isso acontecer? Bem, ao mesmo tempo que esse evolucionismo social ele ganhava força através desse etnocentrismo, a gente também vai perceber outros autores que vão tentar ir contra essas teorias. Então essas teorias elas acabam sendo rejeitadas.
Por que elas são rejeitadas? Porque elas não tinham um embasamento científico, muito pelo contrário. Elas tinham apenas um embasamento do senso comum. As pessoas pegavam aquilo que elas gostavam e começavam a comparar com outra, e isso não era nem um pouco legal. A resposta para essas duas teorias vai ser o relativismo cultural. O que é o relativismo cultural, então? É quando a gente reconhece que a nossa cultura ela é particular. E ao mesmo tempo a gente reconhece que a cultura do outro ela também é particular. E aí a partir disso a gente olha com um estranhamento no primeiro momento para a cultura do outro, mas a gente entende que os símbolos, significados, normas e crenças que aquele grupo utiliza são diferentes do meu. E tá tudo bem. É isso que é o relativismo cultural. Show de bola, né? Aposto que vocês pegaram. Então vamos continuar então. Atividade número 1. Bora lá, galera. O nosso exercício número 1, ele é o seguinte. A visão sociológica do relativismo cultural, surgida no século XX, firmou a ideia de que existem no mundo várias culturas diferentes, mas de igual valor entre si. O qual é melhor ou correto para um depende sempre de sua cultura. As situações da imagem ao lado apresentam qual fenômeno sociocultural relativizado pela sociologia atual. Letra A, etnocentrismo. Letra B, genocídio. Letra C, imperialismo. Letra D, sincretismo. Ou letra E, colonialismo. Vamos ver as imagenzinhas primeiro? Essas daqui são as duas imagens. Vamos olhar bem para essas imagens. O que está acontecendo ali? Olha só, na primeira, que é essa daqui de baixo, essa daqui de baixo, na verdade, ela vai trazer povos africanos cultuando seus deuses, enquanto os europeus estão rindo deles. Na outra, vão ter esses mesmos povos europeus cultuando seus deuses e os povos negros rindo deles. Ou seja, há um apego sobrenatural à cultura. E isso vai caracterizar o quê? O etnocentrismo. Então a resposta correta para esse exercício é o etnocentrismo. Por quê? Cada um dos grupos está muito apegado à sua religião e está utilizando esse traço cultural como critério para julgar o outro. Show de bola, né? Essa daí foi facinha. Bora para a próxima. A nossa atividade número 2 ela tem uma citação do Florestan Fernandes. A sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de reeducar-se, de transformar-se para corresponder aos novos padrões e ideais de homem, criados pelo advento do trabalho livre, do regime republicano e capitalista. Esse trechinho é do Florestan Fernandes, do livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes. O trecho acima refere-se ao fato que, logo após a abolição da escravidão de 1888, vamos para nossas alternativas. Letra A. O Estado brasileiro não promoveu a educação e a absorção do contingente de negros e mestiços libertos ao mercado de trabalho livre, que foi ocupado pelo contingente branco de imigrantes europeus. Letra B. Os negros e mestiços libertos rapidamente foram acolhidos e contratados como trabalhadores livres e assalariados pelo Estado brasileiro. Letra C. O sistema de cotas raciais foi imediatamente implementado pelo Estado brasileiro para integrar os libertos à sociedade e acabar com a desigualdade social e racial no país. E a letra D, os libertos conseguiram autonomamente contornar a exclusão social promovida pelo Estado brasileiro, reeducando-se para assumir profissões de prestígio e bem pagas. Bem, pessoal, se a gente voltar lá naquela ideia do evolucionismo social, o que vai acontecer? A gente sabe que aquela escala entre brancos, pretos e amarelos, ela vai se desdobrar até hoje nos nossos estudos, né? Quando a gente olha para a sociedade, a gente vê isso. E se a gente for observar a citação do Florestan Fernandes, a resposta correta sobre a integralização do negro na sociedade de classes vai ser a letra A. Mas por que é a letra A? Porque a participação do negro na sociedade, ela não vai ocupar os locais de prestígio, muito pelo contrário. A abolição da escravatura simplesmente deixou os negros à mercê da sociedade. Bem, pessoal, esse exercício foi bem tranquilinho, né? É bem aplicável ao contexto que eu trouxe para vocês, a explicação que eu coloquei aqui. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima. E não se esqueçam, agora a gente tem o Projeto Enem, Eu Não Erro Mais. Esse projeto ele é da hora, a gente vai fazer uma série de lives, uma série de conteúdos que são preparatórios para o vestibular. Então se você está aí engajado no nosso canal, inscrito aqui embaixo, deixando um joinha, por favor, corre atrás desse projeto, não deixe essa oportunidade passar. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então foi isso, pessoal. Tchauzinho, até a próxima.